Paz do Senhor, irmãos, damos início a mais um programa O Servo da Comunidade Ramai Petrópolis, o nosso programa semanal, onde nós conseguimos colocar diante de você aquilo que Deus tem feito aqui na comunidade Ramai Petrópolis, os feitos do Senhor, as bênçãos de Deus. Aqui é muita bênção, muita vitória, muita luta, muita prova, mas nós temos perseverado. Amém. E o Senhor tem nos dado vitória a cada uma delas, não é verdade, Milena? Verdade, como o pastor Luiz fala, cansados, mas ainda perseguindo. E é muito bom estar aqui com você mais uma semana. Hoje temos o privilégio. Eu sempre uso essa palavra, gente. Eu acho que ela me persegue. Privilégio. Privilégio, porque a gente aqui na comunidade Ramá tem privilégios. Privilégios de cultuar, privilégios de andar junto, privilégios de ter irmãos conosco, assim como a nossa irmã Fabiana Lage. Amém. É um prazer estar aqui participando desse programa O Servo, que é muito edificante, já ouvi algumas vezes, é bênção demais e é um prazer estar aqui podendo contribuir. Amém, glória a Deus. Amém, amém, amém. Por falar em privilégio, lembrando de uma pastoral que o pastor Luiz colocou aí nessas semanas, ele falou sobre a gravidez de uma irmã querida nossa, Ariana, e como as pessoas ficaram alegres com a gravidez dela. Ele usou um exemplo de um amor conquistado, não imposto, e pessoas de muitos lugares, né, que a nossa igreja tem muitos locais, felizes com a gravidez da irmã, né? Isso manifestou o amor de Deus por ela e pelo Wellington. Mas é interessante que isso foi plantado. Eles plantaram o amor e agora estão colhendo o amor. E eu já queria deixar logo de início esse destaque, né? Onde a gente aprende a semear o amor para colher o amor. Realmente, parece que nós ficamos grávidos, né? Com a gravidez da Ariana. Foi um tal de, né? Foi um tal de soltar foguete por aí e se alegrar. E eu falei, vamos tomar cuidado, que essa criança vai ficar mimada. Pois é. Mas é muita alegria, né? E aí a gente já entende, por meio daquela pastoral, o que é fazer parte no corpo. E aqui estamos, né? Fazendo parte desse corpo. E no corpo a gente pode se alegrar, a gente pode vencer junto e a gente comemora até mesmo a gravidez dos outros. Né? Verdade. E é interessante que quando você planta o amor, não é com interesse, né? Eu acho que isso foi mais maravilhoso na vida deles. Porque eles não pensaram, não, vou em vários lugares. Vou semear algo para colher depois. Não. É natural, é natural. E aí eu já queria deixar essa pastoral que o pastor Luiz trouxe para ele. Você tem feito parte do corpo? Se não tem feito, está na hora. Vamos amar e se deixar ser amado no corpo. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar então? Vamos orar. Faça essa oração então, Amém. Abençoando os nossos ouvintes e irmãos. Amém. Privilégio. Senhor, louvado seja o teu nome, Pai, obrigado por mais um programa, Senhor, mais uma semana, podendo estar aqui, Senhor, compartilhando com os irmãos, tendo esse privilégio de estar em comunhão, Senhor. Eu oro para que o Senhor possa abençoar, Deus, esse programa, essa programação, tudo que vai ser dito aqui, Senhor, a palavra, os louvores, o testemunho, Senhor, as nossas conversas, ó Pai, que tudo isso seja para glória do Teu nome, que seja para edificação daqueles que vão parar esse tempo para ouvir, para assistir, Senhor, que a Tua presença seja manifesta aqui através das nossas vidas, ó Pai, alcance os corações, ó Deus, através desse programa eu te peço, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, vamos louvar o Senhor. Fabiana, qual louvor? Com Tamires Garcia, o Eterno. Amém. Ainda me lembro da obra da cruz, do sangue que jorrou por meus pecados, e ali pregado o meu Jesus, o verbo vivo encarnado. Seu sangue lava, o amor restaura, misericórdia aponta para o futuro. O primogênito de entre os mortos ressuscitou e agora reina sobre nós. Ainda me
luz que iluminou as minhas trevas, que no caminho ouvi Jesus. Há um propósito eterno, eu me dispus. Conto para o mundo que eu era cego e agora vejo, hoje brilha Cristo em mim, a esperança da sua glória, conhecimento que vai cobrir a terra. Ainda me lembro daquele fogo, daquela tarde em que fui batizado, que em teus braços achei consolo. Todo meu choro ali foi enxugado. Conto para o mundo do lar perfeito que o meu amigo está preparando. Habito à sombra do onipotente, enquanto o onipotente habita em mim. Aí está a noiva, toda linda, consagrada, incenso e óleo que nunca faltam. Atenta e à espera do amado, cantando o cântico do Cordeiro, uma canção sobre qualquer outra, do amor perfeito que começou em Deus, chegou a nós e vai voltar a Ele. Olhos pro alto, lá vem o noivo, sobre as nuvens, meu amado, o seu banquete já preparado e a morada eterna reservada. Naquela dança de amor eterno, vou me render como criança outra vez. Olhos nos olhos do meu amado, que recebe o fruto do trabalho árduo. De fogo por todo lado, e os querubins por debaixo dele, e lá no trono todo poderoso, em meio a vozes, relâmpagos e trovões, um arco-íris ao redor dele, à sua frente um claro mar como cristal, os seus cabelos brancos como a neve, ele irradia uma beleza sem igual. Inteiras diante dele, toda tribo, língua e nação, sim, toda raça diante do trono, e os anciãos com suas coroas ao chão, seres viventes clamando
clamando santo, vou me juntar a eles. Santo, santo é o Cordeiro que é leão, Alfa e Ômega, o Cristo vivo. Voltamos de mais uma canção com o Tamires Garcia, linda canção, vale a reflexão, e a gente vai ao mesmo tempo adorando, refletindo, buscando a Deus e se quebrantando, né, por meio dessas canções lindas. Vamos então para o nosso relatório, não é verdade? Amém, amém. Relatório aí, semanal. E falando de louvor, eu acho que os louvores aqui também nos nossos cultos têm sido uns períodos muito abençoados, né? Cada semana a gente está aí tendo alguns momentos aí da visitação do Senhor, da presença de Deus, nossos cultos de domingo, de manhã e à noite. E nessa semana a gente também teve uma consagração aqui na igreja, né? O pastor costuma fazer isso, né? Quando ele tem uma direção, faz um momento de leitura, de oração, né? De compartilhar da palavra e dar oportunidade para os irmãos também compartilharem um pouco sobre a leitura diária, e tem sido muito bom, né? Uma manhã renovante aí pra gente, renovadora. Foi maravilhoso. Também temos uma notícia aí muito maravilhosa, né? Que você já falou no início do programa, da gravidez da Ariana, né? Privilégio para nós, a gente fica muito feliz. Tivemos muitas pessoas também fazendo aniversário nesse mês, né? Tivemos o Daniel, o Marcos, a Aline, o Dida, o Rafael, o Gabriel, a Dona Maria das Graças, e acho que foram esses, né? Eu me lembro, muita gente. Maraísa vai fazer ainda. Vai fazer. Né? Vai ser um privilégio para nós ter esses irmãos, e não pode faltar a comemoração, né? Depois do culto da noite, a gente já partiu. Vamos comemorar o aniversário da Aline, comer um hambúrguerzinho lá. E junto com a família também, o irmão dela esteve lá, foi bom pra gente. E acho que é por aí, né? A aula de espanhol continua acontecendo aqui com o irmão Wagner. Será que os irmãos já estão hablando? Vamos fazer um teste com esses irmãos para esse professor aí de qualidade, né? Tem certificado esse curso? Pois é. Eu acho que não tem não. Tem não. Tá, nós. Só se fizer aquela provinha lá para comprovar que o pessoal fala, domina da língua. Deus tá abençoado, abençoa. Ministério de Jovens aí tá dando uma animada, né? Os irmãos estão, graças a Deus, estão animando, montando um grupo aí novo, uma visão nova. Deus está movendo, a gente vai se alegrando com isso, com o mover de Deus, e trabalhando com uma equipe agora, né? O Flávio decidindo trabalhar com equipe para ter outros jovens também ajudando, né? Pensando, querendo algo a mais também. E é animador, né? Teve um cinema que foi muito legal. Sim, foi muito bom. Teve um cinema também, teve uma gincana. Sim, tem culto também, tem oração, tem leitura junto. Os jovens têm feito leitura, né? Tem orado, né? Tem se reunido para orar, né? Tem a oração semanal, né? Cada dia um grupinho ora e coloca lá no grupo os motivos que orou. Tem sido bom também pra gente tá mais junto, né? Às vezes eu oro lá com outra irmã de outra célula, vai misturando, isso também ajuda, dá uma fortalecida. Porque não parece, mas a nossa comunidade aqui em Petrópolis, ela não mora tão perto, né? As distâncias também nos impedem. Correias e Quitandinha é bem longe. Muito longe. Não dá assim, é coisa de que às vezes tu faz 40 minutos, se quando tiver tá trânsito, 1 hora, né? Não. Quer dizer, 1 hora eu já fui em Santa Cruz. Às vezes é mais fácil ter comunhão em Santa Cruz do que em Correios, porque é só descer ali, pum, tô em Santa Cruz. Correios eu tenho que atravessar a nossa cidade aqui no trânsito e tal. Então a gente tem que procurar esses caminhos para estar junto realmente. Verdade. Porque se deixar a carne, ela vai fazer a gente ficar só com o nosso povo mesmo. Exatamente. Né? E aí a gente tem que vencer isso. Verdade. Isso tem ajudado, né? Como o pastor tem falado, a gente aproveitar as redes sociais. Isso também tem nos ajudado. E a gincana foi muito legal. A gente vai se conhecendo, né? Eu sou bem competitiva, então ficava lá vindo aquelas perguntas lá, aprovando, né? Esses irmãos estão lendo a Bíblia e quiseram dividir menino e menina. Eu falei, não faz isso.
Aí no final quem ganhou? As meninas, né? Cara. Nossa, foi uma lavada. Gente, foi muito bom, muito legal. A gente tem vivido esses momentos aí muito interessantes, muito maravilhosos aí na presença de Deus. E acho que é isso, né? Nosso relatório aí, curtinho. Por aí, Deus tem feito essas coisas, a gente vai se alegrando com os feitos do Senhor. Nosso pastor continua sem parar, né? Tá aqui, tá ali, tá em Santa Cruz, tá em Pilar também. Esse mês aí teve Pilar. Não para, e Deus tem abençoado, e a gente vai vendo a mão de Deus conduzir a obra aqui em Petrópolis. As células continuam, as orações, enfim, Deus continua operando no nosso meio. Amém. O projeto de jiu-jitsu também continua aí com o William. Bênção, os irmãos têm sido fiéis aí, sempre tem aquele grupinho, os irmãos estão aí toda semana, muito bom. E acho que é isso aí, né? Amém, por aí. Então vamos para a próxima canção, Fabiana. Nívia Soares, Grande é o Senhor, com Ademar de Campos. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Oh, oh, oh. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
convidar você a ficar de pé no seu lugar nessa hora. Levante as suas mãos ao Senhor, feche os seus olhos. Senhor, o quanto nós somos gratos a Ti, Jesus. Que seria de nós sem o Senhor, ó Deus, sem a Tua mão. Senhor Deus, que é grande, que é poderoso, que é soberano, que é santo, que é lindo, que é maravilhoso. Olhe para Ele nessa noite. E aí onde você está, adore-o, adore-o. Se dê a Ele. Se dê a Ele nessa noite. Jesus, 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 Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossa vida. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Jesus, queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossa vida. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só Tu és, Senhor, só Tu és Jesus, só Tu és Jesus. Deus soberano, Deus poderoso, que está sentado acima de todo principado e potestade. Oh, quem não Te louvará, Senhor? Quem não Te adorará, Senhor? Oh, quem não dobrará os joelhos diante de Ti? Jesus. Oh, por isso eu Te adoro, Senhor. Por isso eu Te adoro, Jesus. Oh, por isso eu levanto o Teu nome. Eu levanto o Teu nome. Oh, sobre todo nome. Jesus, Jesus. Oh, Jesus. Só Tu és o Deus eterno. Jesus, Jesus. Só Tu és, Jesus. Só Tu és, Jesus. Nós levantamos o Teu nome nesta noite, Senhor. Aleluia. E agora, uma palavra de edificação para a sua vida. O homem se afastou apenas por um tempo. A humanidade, a terra está afastada, não quer saber de Deus apenas por um tempo. Tudo vai convergir para Ele, porque por Ele, dele para Ele, são todas as coisas. Querendo ou não, tudo vai convergir para o nosso Deus Todo-Poderoso. E isto é o Evangelho. Este é o Evangelho, não é o Evangelho da bênção. O Evangelho não é o da prosperidade, dos sinais, que tudo tem o seu lugar. Eu gosto muito dessas coisas, mas o objetivo do Evangelho é reconciliar o homem com Deus, é levar o homem novamente a ter comunhão com Deus. É isso que é o simples Evangelho.
Se o que você ouve não aproxima você de Deus, isso não é evangelho. Se o que você ouve agrada ao seu coração, faz você se sentir bem, mas isso não produz nenhum movimento, nenhum mover dentro de você, não aproxima você de Deus, não é verdadeiro evangelho. Pode fazer bem a você, pode agradar o teu coração, você pode chorar, pode pular, mas é vento que passa. O verdadeiro evangelho aproxima você de Deus. O verdadeiro evangelho reconcilia você, leva você a Deus. E eu já citei isso semana retrasada. Paulo disse, eu não prego o que agrada a vocês, porque o meu evangelho não é para agradar a vocês, embora eu ame vocês, queira que vocês sejam salvos e abençoados. O meu evangelho é para reconciliar vocês com Deus, é para aproximar vocês de Deus. Por isso que ele diz em 1 Tessalonicenses 2,4, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova os nossos corações. O Evangelho que agrada a Deus não é o Evangelho que agrada os homens. O Evangelho que agrada a Deus é o que leva os homens a Deus. Gálatas 1,10, procuro eu o favor de homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Porque os homens não querem se aproximar de Deus, ou a maioria dos homens não querem se aproximar de Deus. Eles ouvem o verdadeiro evangelho com desdém. Um dia eu estava pregando lá no evangelho para o rapaz, e falei de Jesus, da salvação. Ele tá. Pô, valeu, tá. Não deu crédito, foi embora. Passou-se um tempo, e eu vi ele empolgado lá, e falei, pô, o que houve? Não, ele está na igreja. Eu falei, puxa, que bênção, que maravilha. Ele se entregou a Jesus, e eu fui conversar com ele, em momento nenhum ele falou de Jesus, de entrega, de consagração. Ele só falou dos movimentos, das fábulas, das ilustrações, dos testemunhos que havia naquele lugar. Só não falou de Jesus. Ele se empolgou com tudo, menos com Jesus. A maioria gosta de fábulas. Se você contar uma fábula, aqui o irmão chora, ele pula e se empolga. Se o pastor que usa muito das ilustrações, nossa, as pessoas gostam. Tem ilustrações que nos fazem rir, ilustrações que nos fazem chorar. Mas isso não é evangelho. Tem igrejas que gostam muito de testemunho. A maior parte do culto é testemunho. Você ganhou, você venceu, você foi curado. Isso não é evangelho. Evangelho é Cristo Jesus, é reconciliar o homem a Deus através de Cristo Jesus. O testemunho tem o seu lugar, a ilustração tem o seu lugar, mas isso não é evangelho. Tome cuidado, e o pastor já alertou aqui com o que você está ouvindo. Pode parecer bom, agradável, mas procure um evangelho que reconduza você a Deus, que esteja sempre reconciliando você a Deus, que esteja aproximando você de Deus, não só das bênçãos. As bênçãos são boas, mas o evangelho não tem que aproximar você das bênçãos, mas de Deus. Agora, se você começar a ouvir muita bobagem por aí, o seu coração vai se endurecer. E esse rapaz falou muita bobagem comigo hoje, coisas que ele andou ouvindo por aí. Ele já não consegue mais ouvir o verdadeiro evangelho. Ele está lá como o povo de Isaías 30:10. Eles dizem aos videntes, não tenhas visões, e aos profetas, não profetizeis. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. O povo quer ouvir ilusões. A Bíblia diz isso. No Antigo Testamento, o povo queria ouvir ilusões. O coração do povo estava enganado, endurecido. Agora, será que isso é só no Antigo Testamento? Não é não. Leia lá comigo 2 Timóteo 4:3. A maioria conhece. 2 Timóteo 4:3. Essa eu gostaria que os irmãos... Alguns eu cito para nós irmos um pouquinho mais rápido.
Outros eu gosto de ler com os irmãos, porque às vezes algum irmão gosta de sublinhar, acha o versículo interessante, e às vezes há versículos que mudam a vida das pessoas, a maneira de pensar, então alguns eu gosto de ler com os irmãos. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. O coração do povo está assim, endurecido, entregando-se às fábulas. Mas isso não é de agora, isso aconteceu com Isaías, isso aconteceu na época de Paulo, ele profetiza para os nossos dias, isso aconteceu com Jesus, porque o coração deste povo está endurecido e não consegue entender essa palavra, eles não conseguem abrir os olhos, abrir o seu entendimento para compreender, para se converter. Eles preferem as parábolas, as ilustrações. Agora, você sabe por que isso acontece? E um dos motivos eu posso afirmar, não sei quais os outros, é porque não há reverência pela palavra de Deus, não há atitude de reverência diante da palavra, não há honra a essa palavra. A Bíblia diz que todas as coisas vão passar, mas essa palavra vai permanecer, e o crente fica meia hora da televisão, meia hora na internet, mas não faz a leitura bíblica. Esse crente vai ser enganado, porque ele não honra o Senhor, ele não honra essa palavra, ele honra a internet, ele honra os livros, mas ele não honra a palavra do Senhor. E a Bíblia diz: os que me honram, honrarei, os que me desprezam serão desmerecidos. Eu uso esse versículo para a palavra. Quem honrar a palavra vai honrar a sua vida, mas aquele que despreza a palavra também será desmerecido, porque não tem reverência. Ontem eu estava pregando lá no Bispo Marco Antônio, eu pregando a palavra, várias pessoas na frente, lá atrás, o grupinho da conversa, do bate-papo, e lá fora, um rapaz parado no meio da rua, ouvindo a palavra. Preguei. Os crentes fazendo bagunça, atrapalhando o rapaz. Muitos ouvindo aqui. Turma da bagunça, e lá fora o rapaz ouvindo. Os crentes tentando atrapalhar o rapaz. Eu não sabia quem era, ele parou lá na rua, ficou ouvindo. Parei, no final do culto ele virou para mim. Eu nunca ouvi na minha vida, acho que não é de lá. Pastor, só queria dizer que hoje Deus falou comigo. Quase que eu falei, apesar dos crentes, né, cara? Apesar dos crentes batendo papo, vendo o celular, apesar dos crentes, Deus falou contigo. Quase que eu falei isso com ele. Os crentes queriam atrapalhar, não tem reverência, ainda atrapalha os outros que são novos. Quando vem a palavra, nós devemos ter santidade, reverência, irmãos. Hebreus 2:1, por isso importa que nos apeguemos com as firmezas às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. 1 Pedro 2:2, desejai ardentemente o genuíno leite espiritual, para que por ele vos dê crescimento para a salvação. Como uma criança que pega o peito da mãe. Às vezes a mãe de primeiras viagens fica até com o bico do peito rachado, sangrando, porque a criança pega com força aquele leite, aquilo é a vida daquela criança, ela sabe disso, ela não tem raciocínio, mas o instinto dela o faz já nascer assim, puxando aquele leite, que aquele leite é a sua vida. Ela não pensa como nós, ela não tem raciocínio, mas ela tem a intuição que tem que beber daquele leite que é vida. É isso que a Bíblia diz em Deuteronômio 32:47. Essa palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. Quando Deus me chamou dos meus erros e das minhas muitas fraquezas e tribulações, Deus falou comigo o seguinte em Jeremias 15:19, se tu te arrependeres, eu te farei voltar. Ele falou, se tu apartares, meu servo, o precioso do vil, se tu aprender a separar isso, eu vou fazer ainda mais do que você quer, que é só voltar. Eu só queria voltar, eu só queria estar com Jesus.
Eu só queria ser um jornaleiro, só isso me bastava. Mas ele disse: se tu apartar o precioso do vil, tu vai ser a minha boca. Eu vou fazer mais, mas tu tem que apartar. Isso aqui não é vil, isso aqui não é internet, isso aqui não é bate-papo, isso aqui não é amigo, isso aqui é santo, é sagrado, é eterno. Eu abri esse parênteses para falar da palavra, então cuidado, meu irmão, reverencie essa palavra, porque essa palavra te leva, te faz conhecer Jesus Cristo, que te reconcilia com Deus. Então, voltando à palavra, eu abri um parênteses, não fique esperando a grande bênção, não fique esperando a grande vitória, ela já aconteceu. Jesus reconciliou você com Deus, essa é a maior bênção que existe, é a maior de todas. Você está perto de Deus, você vai viver com o Senhor para sempre. Jesus reconciliou você, Jesus pagou a sua dívida que era impagável, você não tinha como pagar. Jesus falou: eu pago por ele. Agora vai lá para perto do Pai. Jesus nos justificou, Jesus nos reconciliou. Então não fique na igreja para receber a grande bênção, a grande vitória, até porque os dias são maus, amém? O Baruque, uma época, estava assim, se fazendo de coitadinho e esperando grandezas. O Senhor falou assim: Baruque, toma cuidado, o tempo lá em Israel, o tempo no Brasil não é de buscar grandeza, não é de ficar correndo atrás de bênção e de grandes vitórias. O tempo é ruim, Baruque, mas uma coisa eu vou fazer, a tua vida eu te dou como despojo. Deus fala mais ou menos isso conosco. O tempo no Brasil é difícil, mas uma coisa eu garanto a vocês, se vocês quiserem, vocês estarão comigo. Jesus reconciliou vocês comigo. E não comece pelo fim, não comece pela bênção, comece pelo início, reconciliar-se com Deus. As bênçãos são secundárias e elas podem até prejudicar você, se você não se reconciliar e não permanecer em Cristo Jesus, em Deus através de Cristo Jesus. O povo de Israel queria bênção, queria carne. O Senhor falou: calma, rapaz, eu tenho uma terra prometida para vocês, não vai faltar carne, novidade. Não, mas nós queremos carne. Mas rapaz, espera um pouquinho, vocês estão comigo, eu sou o Deus de vocês, eu vou dar tudo que vocês precisam, necessitam. Mas nós queremos carne. Aí eu falei: então toma carne. Só que o Salmo 106:15 diz: concedeu-lhes o que pediam, mas fez definhar-lhes a alma. Não era o tempo, não era a hora. Provérbios 20:21, a posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada. Então não busque a bênção, busque a reconciliação com Deus a cada dia, busque o aproximar-se de Deus. Tem pessoas que desejam uma televisão de não sei quantas polegadas, Deus não dá, a pessoa fica triste. Se a pessoa não tivesse nem aquela pequenininha, seria mais espiritual. Amém? Eu conheço um irmão aí, que ele bateu com o carro e ficou sem carro. E começou a pregar mais o evangelho. Pastor, encontrei com não sei quem. Irmão Didolf teve essa experiência. Ele bateu com o carro, botou o carro para o reparo, aí tinha que andar a pé de ônibus. Aí ele chegava na cela: poxa, encontrei com um rapaz hoje, aí preguei. Às vezes é necessário até tirar o carro. Então aquela bênção pode se tornar em maldição, aquela bênção pode impedir você de se chegar mais a Deus. Eu não aconselho ninguém a sair de igreja nenhuma. Pelo contrário, quando chega lá de outra igreja, eu jogo um banho de água fria. Mas se o que você tem ouvido, o foco do que você tem ouvido, seja em qualquer lugar, seja na internet, seja na sua igreja, você que não é dos nossos, se o foco que você tem ouvido é prosperidade, tome cuidado, sai de lá, povo meu. Deus não, o verdadeiro evangelho não prega prosperidade, não tem como foco
Não tem como primazia a prosperidade. Pelo contrário, Lucas 12:33, vendei os vossos bens e dai esmola. Atos 20:35, mas bem-aventurado é dar do que receber. Então, não creia no evangelho que pegue prosperidade. Não creia no evangelho que exalta homens. Há denominações que exaltam os homens. Homem nenhum deve ser exaltado. Se você está em algum lugar em que o homem está sendo exaltado, um conselho para você: sai de lá, povo meu. Exaltado tem que ser Jesus Cristo, porque Ele é o único fundamento. Se você está num lugar onde o templo e as pessoas querem construir um grande templo, um recado para você: sai de lá, povo meu. Jeremias 7,4 diz isso. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Não é o templo que salva ninguém, não é o templo que traz a bênção para ninguém. A bênção vem unicamente pela graça em Cristo Jesus. Então, se o que você tem ouvido é sobre templos, se você se empolga com templos grandes, tome cuidado. Se a pregação que você ouve é sobre grandes templos e grandes obras, tome cuidado, isso não é evangelho. Evangelho é reconciliar o homem com Deus. Se o foco do que você ouve é não sofrer, ter uma vida tranquila, vem para Jesus que vai ficar tudo tranquilo. Isto não é evangelho. Tranquilidade não é para cristão. Amós 6,1 faz um alerta: ai dos que andam à vontade em Sião. Cuidado, você tem muito tempo para passear, está tudo tranquilo. Cuidado, ai dos que andam à vontade em Sião. Jesus disse: no mundo tereis, 2 Timóteo 3,12, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Atos 14:22, através de muitas tribulações, importa que sejamos salvos. Filipenses 1:29, porquanto vos foi concedida a graça de padecer, de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Sai de lá, povo meu. Se você quer paz, você vai ter no interior. Não é tempo de paz no Brasil, não é tempo de paz no mundo. Existem igrejas pregando a paz. Sai de lá, povo meu. Jeremias 8:11, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Eu tenho visto pastores profetizarem milagre. Eles veem a situação, as profecias mudam, a situação está ruim, as profecias vão de acordo, melhora um pouquinho, as profecias já mudaram também, agora tudo vai dar certo, o Senhor já está restaurando o Brasil. Eles não profetizam antes não, eles só profetizam de acordo com as notícias. Eu acho umas profecias estranhas, essas interessantes, mas isso acontecia no passado. O povo profetizava paz, paz, mas Jeremias falou assim, ó, cuidado, não há paz, não é tempo de paz. Se onde você está e o que você deseja é título, sai de lá, povo meu. O evangelho não veio para dar títulos para as pessoas. O evangelho traz o melhor título, que é servo. O maior profeta do Antigo Testamento foi chamado de meu servo Moisés. Jesus, o Rei dos Reis, meu servo Jesus, meu filho Jesus. Deus tratou assim os maiores. Esse foi o título dos maiores, não foi apóstolo, bispo, patriarca, foi meu servo Moisés. Se o que você tem ouvido se baseia em números, é importante que a igreja cresça, mas se o foco do evangelho é crescimento, está errado. Sai de lá, povo meu. O foco do evangelho não é crescimento, não é número. Nós não estamos lidando com gado. Gado é que você quer ver encher o pasto, amém? Pessoas não. Cada pessoa é importante. Então, se a sua igreja, se o seu líder, se as pregações que você ouve falam só de número, tem que crescer, tem que crescer, tem que crescer, sai de lá, povo meu. Mateus 18:20 diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Jesus ama cada vida. Podem ser 2 reunidos numa casa, Jesus promete estar ali.
se for sincero, se for em nome do Senhor, não em nome do comércio, mas se for em nome do Senhor, por amor ao Senhor, não precisa ser multidão, não se empolgue com a multidão, podem ser 2 ou 3. Agora, meu irmão, se o foco da pregação que você ouve é reconciliar você com Deus, glorifique o nome do Senhor, porque esse é o verdadeiro evangelho que vai levar você a Deus através de Cristo Jesus. E eu quero terminar lendo João 1,35. Hoje eu vou ser um pouco mais breve. João 1,35. João, capítulo 1, a partir do verso 35. Esse é o evangelho que deve ser pregado. E essa é a atitude de um crente que crê no verdadeiro evangelho, que tem Jesus como fundamento. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia dos seus 2 discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus! Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes: Que buscais? O que vocês querem? Tem uma galera querendo pão, vocês querem pão? Tem uma galera querendo milagre, vocês querem milagre? Tem uma galera aí querendo um grande templo. Tem uma galera que gosta dessa multidão que me rodeia. O que é isso? O que é disso que vocês querem? Olha a resposta dos camaradas: Rabi, onde assistes? Eu não quero pão, Senhor. Eu não quero milagre, eu não quero sinal. Eu quero saber onde tu habitas, Senhor. Eu quero estar contigo, Senhor. Esse é o meu desejo. Eu não vim com uma multidão através de pão. Eu não quero milagre, eu não vim pedir um sinal, Senhor. Eu só quero saber onde tu habitas, Senhor, porque eu quero andar contigo. Tu és a minha vida, a minha esperança, tu és o meu grande amor. Eu quero o Senhor. Se o Senhor quiser me dar alguma coisa depois, amém. Mas eu não vim aqui por nada. Eu só vim aqui porque quero saber onde tu assistes, onde tu moras. Me mostra a tua casa, me deixa ficar um pouquinho contigo. Isso é o que aqueles homens desejavam. Isso é o verdadeiro evangelho, quando leva alguém a querer estar com Jesus, só porque Ele é Jesus, só por isso e mais nada. Não é pelo que tu vais me dar, é só para estar ao teu lado, é só para andar contigo, Senhor, é só para estar perto de Ti. Onde assiste, Senhor? Amém? Voltamos da palavra do nosso pastor Luiz Henrique Cariús. Espero que tenha sido com imagem lá em Niterói dessa vez. Amém, Fabiana? Amém. Vamos bater um papo e o Senhor vai nos abençoar e conduzir essa conversa. Amém. Amém? Amém. A Milena tá aí rindo à toa. Claro. Tirou o aparelho e tá aí feliz da vida agora. Tem que mostrar. Ela me intimou hoje, pastor. Te intimou hoje? Olha, como que eu vou falar não, né? Porque às vezes a gente sempre... Mas ela já tá cantando a tua vinda aqui há muito tempo. Já, desde quando começou o servo. Ela, vamos trazer a Fabiana. A Fabiana tem célula. Não tenho... Vamos trazer a não Fabiana. tenho isso nada. Pô, mas a Fabiana tem célula sexta-feira. Mas a gente tem que mudar. Cara, calma. Ela vai chegar. Tudo no calma. tempo certo, né? Na hora Deus certinha. abençoe. Amém. E aí, Fabiana, vamos falar pra gente aí o que está acontecendo, como é que estão as coisas, como é que está essa obra de Deus, o que Deus tem feito aí na tua vida, como é que está essa caminhada aí, pós-dilúvio? Foi um pouco assim, eu senti assim, um pouco como fosse um vácuo dentro de mim, né? Assim, foi algo tão rápido. E mesmo que a gente tem Deus, mas a gente ainda é um pouco humano, né? A gente tem ainda sentimentos, assim, a gente confia, mas no mesmo tempo eu senti como foi um sopro dentro de mim, como sugou tudo, alguma coisa dentro de mim, e agora eu estou botando tudo em ordem de novo, né? E fiquei um pouco assim no êxtase, porque a gente vê muita coisa, né?
Foi algo assim que eu comecei a orar e eu comecei a ver que aquela chuva estava muito pesada. E eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Comecei, guarda os nossos, Senhor, guarda os nossos teus servos, guarda a minha família. E olhando da janela, aí eu lavando louça, olhava lá para o barranco que caiu lá atrás de casa. De repente, parece que meu coração falou assim, se prepara, fica atenta. E aí eu falei, João, fica perto de mim. E de repente, eu comecei a ouvir aqueles barulhos. E eu puxei o João. E aí, quando eu olho para trás, estava tudo caindo, atrás da minha casa, a casa da Carol, né, que é da casa da minha cunhada. E eu preocupada com a Carol, porque aí eu falei, Carol, vamos sair daqui. E meu gás, pastor André, estourou, ficou vazando. Ficou vazando gás, né? E eu imaginava que aquilo ia estourar, não sabia, né, que não estourava. E aí a Carol ficou presa. E eu falei, vamos sair. Ela, não tem como. Realmente a porta dela ficou toda presa pela lama. E aí eu saí correndo com o João no colo, na chuva, pedindo socorro. Eu falei, eu não posso deixar a Carol para trás, eu não posso. E aí eu consegui ajuda, e a gente conseguiu sair de lá, em segurança. Saiu de lá, e a gente sabe, né, que Deus fez a obra e foi te dando muitos livramentos pelo caminho, né? A gente tem noção, convicção disso, porque as barreiras foram caindo ali pelo caminho. Na verdade, a cidade toda ficou... não teve... É muito difícil você conversar com alguém, pelo menos da comunidade, que não teve nenhuma experiência em meio a essa chuva, né? Que não ficou preso, que não teve a casa atingida, que não teve casa interditada, que não viu, que não vivenciou, né? Essas coisas. Mas o diferencial está no Senhor, né? A gente consegue vencer no Senhor, né? Porque o trauma fica. Mas aí é o que eu te pergunto, né? E aí, depois que passou por isso tudo, né? A cabeça ficou meio bagunçada, mas e aí Deus, né? O que Deus foi fazendo? Ele foi restaurando. Quando eu comecei, eu falei, não, eu tenho que orar, eu tenho que buscar, porque tu fica assim meio parada, eu fiquei um pouco parada e eu comecei a voltar a buscar Deus de novo, né? Não é que a gente não deixou Deus, mas tanta coisa e aí sai da tua casa, já não tem mais aquela... Foi completamente Fica sem diferente. chão, realmente sem chão, né? Aonde eu buscava Deus, mudou. Eu fico pensando muito isso, né? Eu tenho muito isso. Eu tenho... vou contar meus segredos. Tenho minha almofadinha, sabe? Tem um localzinho que eu gosto de ajoelhar. Eu tenho esses rituais, né? Eu fico... Puxa, vai me tirar essas coisas. A gente é meio maluco, né? Crente é meio maluco. Parece que Deus realmente tirou para mim encontrar de novo um novo caminho, sabe? Eu senti isso. Deus bagunçou. E agora? O que tu vai fazer com essa bagunça? Qual é o teu alvo? Depois Deus foi falando isso comigo, sabe? E eu, em meio a isso tudo, eu consegui atingir o alvo de novo, né? Eu falei, cadê o alvo? Eu preciso achar o alvo, né? E aí eu comecei, e aí eu orando, eu falei, Senhor... Poxa, um presente de aniversário seria eu conseguir uma casa, né? E aí eu vi Deus me respondendo, sabe? Faltava um dia para o meu aniversário, o rapaz falou que ia alugar para mim, né? E eu falei, caramba, Deus. Então, assim, eu comecei a encontrar o rumo de novo, mas depois que eu parei de olhar muito também o que estava acontecendo ao redor. E eu comecei a focar em Deus. Não dá para focar na tragédia, né? Não. Senão você para. Né? Aí eu falei, não, é Deus. Senão você não anda mais tudo que você vai é perigoso. Eu falei, não foi a pandemia, não nos parou. Mas parece que a tragédia, ela veio para parar mesmo. Eu senti para nos parar, senti também de alguns irmãos parar, tá? Depois disso, mas eu falei, não, Senhor, me ajuda. E eu quero louvar o Senhor que eu consegui o rumo, numa brechinha, mas eu consegui. Dá a entender que a fé realmente foi provada, né? Isso. E alguns ficaram pelo caminho, infelizmente, não é verdade? Alguns foram ficando, né? Ficaram. Parece que Deus falou, tu vai ter que pular pedra, vai ter que... Igual assim, quando eu fui buscar a Isabelle mesmo, parece que Deus foi falando comigo, depois foi lembrando. Tu não desceu assim? Tu não fez isso? Você não andou? Agora é a mesma coisa. E aí Deus falou assim, eu quero que você aprenda a buscar assim também. Né? E aí eu consegui ouvir Deus de novo. Eu falei, Senhor, então me ajuda. Eu preciso não deixar que os obstáculos me vençam, mas que eu vença eles. Né? Deus pode me fazer pular uma montanha. Eu não sou... Mas Deus é poderoso, né? Às vezes eu não tenho capacidade de fazer alguma coisa sozinha, mas com Deus... A força vem do Senhor, né? Do Senhor. O Senhor foi te capacitando aí para vencer, né? Para vencer em terra diferente. Agora está em terra diferente. Mas você entende que
Deus quer tirar a gente do comodismo? Eu entendi isso. Eu falei, Deus, tu espalhou. E assim, no começo eu falei, Deus acabou com a célula, né? Cada um foi para um lado. Eu falei, Senhor, o que você quer com isso, Senhor? A gente não está sendo aprovado. Aí eu gosto de conversar com o Dida, mas amor, é Deus espalhando, é Deus querendo que a gente seja luz em outros lugares também, né? Então, eu me apego a isso, no lado... todo mundo se espalhou, mas eu creio que realmente é um ponto de luz, porque cada um foi para um lugar diferente, né? E eu creio que é isso que Deus quer nos levar para ganhar vida, salgar e fazer a diferença nos bairros onde a gente não ia, né? A gente não vai por obediência, né? Isso O aí. Senhor nos faz ir pela perseguição, né? Verdade. Vem a perseguição sobre a igreja para que a igreja saia. E é muita verdade, né? Eu entendo muito isso, né? A gente está muito estacionado e Deus está sacudindo. De alguma maneira a gente tem que produzir nessa cidade. E a gente não pode perder esse foco, né? É verdade? De produção, de ganhar almas, de pregar o evangelho, né? A gente gosta do nosso comodismo, né? Do nosso esquema, do nosso jeito, né? É verdade. Mas passando um pouco da pandemia, quer falar mais alguma coisa? Não. Depois da pandemia, depois da Do desastre. Tragédia. Não quer falar mais disso, não? Não, né? E aí, esse trabalho aí com as mulheres tem sido bênção, não tem? Visitando as casas, edificando uma a uma. O Senhor nos chamou para isso, né? Você tem que me falar um pouco sobre esse trabalho. Amém. Bom, esse trabalho começou, eu estava muito parada, né? O Dida falava, amor, tá parado, vai visitar uma irmã, vai fazer alguma coisa. Aí eu comecei a ir, né? E eu tenho visto que tem sido bênção, né? A gente vai, toma um café junta. Tá aí a Milena aí? Aqui. Milena. E tem assim umas guerreiras comigo. Fechada, sempre. Tá fechada. Ela me anima. Não tá nem falando nada aqui. Ela me anima. Tô aprendendo. Então, a Milena me ajudou muito. Eu falei, Milena, eu tô pensando em fazer visita. Vão comigo? Ela, vamos embora, vamos semana que vem. Então, assim, por isso que é bom andar dois, né? E às vezes eu tenho aprendido uma coisa, pastor André. A gente ajuda, mas a gente é muito mais ajudado com nossos discípulos, né? A gente semeia, mas a gente recebe também, né? E eu vejo que eu venço algumas coisas porque a Milena também está comigo, me ajuda, e vejo quando eu estou fraca, quando eu preciso de uma força maior, eu falo com ela, que aí duas a gente consegue ir mais avante, né? E isso que Deus também me ensinou nessa tragédia, né? A gente dá, mas depois a gente recebe, como a Maraísa me recebeu na casa dela, né? A gente, né, quantos anos investido, né? Mas valeu a pena, né? Então, por mais que a gente dá para alguém, para algum discípulo, para alguém, deles também nos dá muito, eles também nos ajudam muito. Eu tenho aprendido isso, né? A gente recebe muito mais deles depois, né? E isso é muito bom. É verdade. É muito bom. E aí, as mulheres nós temos feito, né? O meu intuito era, primeiro, entrar nas casas que não tem o Senhor Jesus, visitar mulheres, ser convidadas. A gente começou com as irmãs, para a gente começar a fazer alguma coisa, desenvolver, né? E aí eu fico feliz quando a gente vai em algum lar que não tem o Senhor. Não é do Senhor, né? Como a gente foi na Aline, aí a Vitória foi, né? E aí veio elas, a gente conseguiu levar Jesus, né? O Anderson, quer dizer, a Yasmin e o Rodrigo evangelizaram eles, aí falaram. Então, assim, a gente fica feliz, já fomos em alguns lares. Na verdade, assim. a obra não é feita por uma pessoa só, né? Isso que a gente tem que entender, né? Uma pessoa prega, a outra vai fazer uma visita, o outro vai, né? Vai pescar a mulher, o homem vai pescar o homem, né? O adolescente vamos trabalhar em conjunto, né? E esse trabalho ele é muito interessante realmente. Eu fico observando que tira um pouco, né, as irmãs daquela tá parada ali e tal, e de repente, vamos fazer uma visita na casa de outra irmã, e já está reunida, já vai orar, vai compartilhar a palavra, vai se edificar. E é isso, né? O Senhor nos chama realmente para esse id, né? Para ir de lar em lar e tal. E eu fico observando esse cuidado
de ir numa casa de uma irmã, de trazer luz ali, né? E as irmãs querem, né? Elas pedem para fazer as visitas. Isso também é interessante. Fala, menina. Verdade. Então, assim, eu tenho sido muito abençoada em ir nas casas das irmãs. Eu que estou sendo abençoada, eu senti isso, eu senti um mover de Deus na minha vida diferente. Tenho muito que acertar, muito que aprender, mas eu vi que Deus agiu, sabe? E essa unidade. Né? E aí eu fico feliz de ir na casa das irmãs, mas eu fico também muito feliz quando a gente vai numa casa que não tem Jesus e Deus tem nos proporcionado, não é sempre, mas tem nos proporcionado, ou alguém da família que não tem o Senhor e assiste, né? Igual o dia que nós fomos na casa da Marta, ela convidou as vizinhas, foi bênção, né? Então, assim, a visita na casa da Marta foi para você a mais marcante, não? Foi sim, porque eu vi que Deus ali não era eu. Foi Deus, foi me inspirando e Deus, creio que Deus falou com cada uma, assim, foi algo assim que, sabe, o ambiente, tudo foi uma atmosfera, a palavra foi algo assim sublime. Eu fico falei assim, como? Não sei, mas assim, foi algo marcante, foi algo assim maravilhoso, pessoas ali, as mulheres ali, e Deus foi me mudando assim, a palavra, falava uma coisa, daqui a pouco falava outra, então eu vi que Deus deu alimento para cada uma ali, assim, isso me marcou, não por eu sou nada, eu sou um vaso e Deus usa, porque a gente está ali. Coloca à disposição, isso. né? E isso me dá força para seguir, mas no mesmo tempo me dá temor, mas assim, foi algo assim extraordinário. Uma delas, né? Foi algo maravilhoso. Eu lembro de visitas, né? Eu já fiz muitas visitas, é verdade, também. Mas a das últimas que mais me marcou até por conta das barreiras, né? Foi a visita na casa das crianças que nós fizemos apelo. E as crianças queriam o Senhor e vinham até na aulinha e a mãe não decidiu. E eu lembro que a gente chegou lá e eles estavam com problema de manifestação dentro de casa, eles estavam com medo dos demônios e tal. Eu não sabia. Eu cheguei na casa e falei assim, vamos fazer lá fora no quintal. Aí eles, mas não quero ficar, vamos fazer lá fora no quintal. Aí do quintal eu, né, dei uma palavra, louvamos e tal, tava um grupo de jovem bom. E eu fiz um apelo, né? E falei, vocês querem mudar a vida de vocês? E tal. E aí ela, não quero não. Ela falou que não queria. A mãe das crianças falava que não queria. Mas ela queria que o que estava atormentando ela dentro da casa dela fosse embora. Aí ela falou, não, mas tem uns negócios aqui em casa estranhos e tal. Só falava disso. Aí eu falei com ela, para essas coisas ir embora, eu posso orar e ele ir embora, mas a senhora tem que ter uma decisão, senão eu vou mandar ele embora e ele vai voltar. E aí ela, não, e tal, enfim, ficou em cima do muro. Não era muito bem o que ela queria, né? No momento, queria só o alívio, né? Essa decisão. Ela queria o alívio, ela queria que os demônios fossem embora lá da casa dela. Mas ela não queria o Senhor, né? E, bom, caiu a barreira e aí eles se foram. Agora, alguns dizem que ela estava indo em outra igreja, outros dizem que não, mas o filho dela sempre queria vir aqui nas programações da igreja, só que ela não deixava. É criança, né? Tinha as programações, ele ficava aqui rodeando. Mas é isso, as visitas são muito importantes, né? E semana passada, né, foi na casa da Jussara. Foi assim, a gente sai de lá mais abençoado do que a gente leva alguma coisa, né? Então, assim, foi bom, eu achei que foi bom para as irmãs que estavam lá, ouvir tudo que ela passou, né? Ali eu fiquei meio perdida, assim, eu não tinha o que... tinha uma palavra tão revelada, mas eu creio que foi isso mesmo, para a gente aprender com ela e foi algo assim maravilhoso. Então as irmãs vão junto e elas acabam aprendendo, uma hora, uma traz alguma palavra, às vezes não sou eu que trago a palavra, né? Eu deixo as irmãs também, eu quero que as irmãs desenvolvam. Então, assim, é interessante. Aí tem hora que uma traz, a outra traz, aí uma tem uma visão, a outra eu peço para orar. Então, assim, a gente vai aprendendo a desenvolver junto o ministério, aí acaba fazendo algo para Deus, né, diferente, né? E a gente, mulher, às vezes a gente trabalha muito e a gente não para.
E aí parece que esse tempo é exclusivamente para o Senhor, é nosso tempo, o Senhor. E o trabalho da mulher, ele nunca acaba, né? É um trabalho que não tem fim. Então, se vocês conseguem se policiar para fazer uma visita semanal, já é uma evolução, né? É largar tudo, né? E é difícil, então tu larga tudo. Demais, então, né? realmente é algo que você dá. Você vai mudar a tua rotina, vai para longe, já fomos lá para Correia, já fomos lá no Itaipava, bairro da Glória. Itaipava também foi algo maravilhoso. Foi Itaipava algo... foi na casa da... Thaís, uma jovem que trabalha com a minha irmã, afastada. Foi algo assim, sublime. Da sua sobrinha, quem? Não. A Mariane, no bairro da Glória, já fomos lá também. Aí pessoas também que não era do Senhor. Emily é a menininha ou Emily é a mãe? Não. A Emily também, fomos na casa da Emily. Emily tinha uma a amiga mãe dela da lá. Patrícia. Filha da Patrícia. Isso. E a Mari, a filha da Ana Paula. É. Então, assim, já fomos um pouquinho em cada lugar, né? Então, assim, tem uns Santa que são Cruz. longe. Santa Cruz. E, assim, as irmãs vão de ônibus. Elas... Cada uma dá o seu jeito para chegar, né? E acho maravilhoso que umas, assim, eu vejo que Deus está agindo, que nunca saiu, como a Fernanda, ela sempre foi muito caseira, muito... A Fernanda, conhecida como Fefe? Ela vai, e ela nunca foi naquele bairro, e ela encontra. Então, assim, eu vejo Deus levantando mulheres diferentes. Isso. Levantando, né? Mulheres... A gente acha que tem que ser... rolar, pregar, fazer e acontecer. É só transmitir aquilo que Deus tem nos dado. Eu acho que é muito isso, né? Acho que o nosso bate-papo é muito sobre isso, sobre transmitir aquilo que Deus tem te dado. Nem a mais, nem a menos. Mas ficar dentro dessa proporção, dentro daquilo que Deus tem te entregue, conseguir transferir. Eu lembro do dia que as meninas foram orar por você no retiro. Não sei por que alguém decidiu orar por você lá. E aí, quem caiu foi as meninas. Né? A gente estava lá na casinha, orando. Aí a Fabiana estava lá, ela saiu. Aí, gente, cara, cadê a Fabiana? Pô, vamos orar por ela. Sei lá se ela tá bem. Tá bom. Chegamos. A gente achou que ia ser, sei lá, a gente vai ser aqui usado por Deus, vai ajudar. Nada. Poder de Deus. Aí vocês que caíram. E Deus já tinha falado com ela. Depois ela falou que Deus tinha falado com ela que a gente ia lá orar por ela. Isso que foi muito louco. Então é isso, né? Dentro da sua simplicidade, dentro daquilo que você é, né? Às vezes você se preocupa muito com o que vai falar, como vai falar. É verdade. E na verdade, no final, se tiver um som, não faz diferença nenhuma. Verdade. E entendeu? a minha alegria... Se Deus estiver... O ruim é quando Deus não está. Aí a gente vai julgar a forma, o método, a palavra. Agora, quando Deus se faz presente, aí não tem esse negócio, não. E a nossa alegria é isso. A minha alegria é ver as meninas desenvolvendo, sabe? Assim, eu falo, você tem capacidade. Deus usa todos nós temos algo para Deus, de Deus, todos temos um talento em Deus, todos nós temos valores em Deus, né? E aí quando eu vejo elas sentindo isso, e teve um dia que eu vi a Fernanda aqui orando pela uma outra irmã, e eu fiquei tão feliz. Aprendeu contigo, né? Eu fiquei. E assim, é gostoso, sabe? Você vê o outro crescendo, o outro desenvolvendo, porque eu acho que o nada melhor, nada mais... agrada a Deus a gente crescer junto, todo o corpo crescer junto, porque nós queremos chegar diante de Deus junto, puros, limpos. Então, assim, o meu desejo é não, eu preciso aprender muito, mas levar o pouco que eu ensinei. E aprendi com alguém, com os irmãos mais velhos, né? Então, a minha alegria é ver eles bem, alegres, e esse desenvolvimento, né? Pedir para elas trazerem alguma coisa, uma palavra, né? E eu sinto isso bom para elas, né? Então, assim, cada hora uma traz alguma coisa, e sempre deixa aberto quem tem alguma coisa de Deus primeiro, né? E aí eu vou vendo as coisas se confirmando. Então, parece que a gente vai desenvolvendo, parece que a gente não dá, a gente recebe algo de Deus. Um completa o outro, né? Isso aí. E aí, por isso que é bom a unidade, porque parece que quando a gente vai se encaixando ali, né? Assim, mas eu acho que o caminho é esse, né? Tá no bom caminho, e a gente deixa esse bate-papo, né? Bate-papo para conhecer a obra
de Deus, para conhecer o que está sendo feito, para conhecer, né, o que você tem feito também aqui para o Senhor, e é com muita alegria. Fora os discipulados, que são muitos, né, fora os aconselhamentos, né, as orações, né, semanais, né, as reuniões de oração aqui que acontecem, fora isso tudo, né, ainda tem que cuidar de filho, ainda tem que cuidar de marido, ainda tem que ser uma boa esposa, ainda tem que ser uma boa mãe, né? Muita coisa. E a gente tem aí as crianças que são motivo de louvor, a gente vai vendo crescendo, aprendendo, né? Enfim, tudo isso, né? E mais a obra de Deus, né? Então é possível fazer, né? Quando a gente quer, é possível, né? Fazer um discipulado, né? Você faz discipulados, você faz, né, visitas, você cuida de pessoas. Então é possível cuidar, né? É possível fazer, é possível ser usada por Deus, embora já casada. É claro que tem as suas limitações, né? É 50-50, não tem jeito. A gente não descansa, mas o Senhor vai nos renovando. Eu digo assim, a mulher casada, ela não para, mas como o Senhor vai nos restaurando, né? E se a gente parar também, a gente morre, né? Eu vejo que se a gente deixar um pouquinho, parece que a gente retrocede. Então é avançando para o alto. E realmente tem dia que a gente não para, mas eu vejo que a força vem do Senhor. Tem hora que eu falo, Senhor, e aí Ele vem, renova, vem, fortalece. Às vezes a gente está cansado, mas quando eu vou numa visita ou no discipulado, parece que eu saio fortalecida, renovada, parece que Deus renovou. Então assim, parece que quando tu não vai, parece que está acabando, mas não está acabando. O Senhor vai multiplicando. Enche, né? Então assim, quando a gente quer, a gente consegue. O Senhor nos abençoa. Não é fácil? Não, mas é muito gostoso. A gente vai vendo assim um renovo, a gente vai vendo o Senhor agindo, nos dando. Eu vejo quando eu faço as coisas de Deus, parece que tudo flui, pastor André. Quando eu oro, leio de manhã, eu consigo acabar tudo. Quando eu priorizo Deus, o meu dia é mais abençoado. E quando às vezes eu acordo, tem dia que a gente acorda e não prioriza a Deus. Já acorda atribulado, já. E aí meu dia não rende. Então eu tenho vivido isso. Então, em Deus em primeiro lugar, o resto flui. Às vezes a gente quer acertar o resto para depois Deus fluir. Não, é o Senhor em primeiro. E as outras coisas eu vejo, o casamento vai restaurando, a casa a gente vai conseguindo organizar, os filhos. Então, assim, tem coisas que também a gente não consegue tudo, né? Como mãe, às vezes eu falo, Senhor, eu ainda sou falha como mãe, mas aquilo ainda que eu não consigo, Senhor, vem Tu com a Tua misericórdia, vem sobre meus filhos, ou dirige o dia, né? Então, assim, a gente não consegue tudo, mas o Senhor vai nos ajudando. Né? Agora o motivo de louvor é a família, né? Foi chegando aí na presença de Deus, um montão de irmãs. Eu falo que eu sou muito privilegiada nessa terra em contemplar a minha família no Senhor. Mas quando eu me converti, foi o primeiro ano que eu fui, eu tinha 15 para 16 anos no retiro. E Deus me prometeu que eu ia ver um por um sendo salvo. E aí não chegava, né? E tinha hora que eu chorava. Quando eu ia lá na minha mãe, nas minhas irmãs, eu voltava para casa, mas eu chorava, pastor André, tanto. Era uma tristeza. Senhor, liberta a minha família, Senhor. Faz algo, Senhor, na minha família. Você era o patinho feio do negócio, né? Tinha dia que via crente aquela... chata. Isso. Eu estava ali presente, mas não para as coisas mundanas. Um socorro. Quando elas precisavam de socorro, elas me ligavam. Eu lembro que Deus... Era uma referência para quando as coisas estavam ruins, né? Aí eu ia orar pelas minhas irmãs, pela Ana Paula, aí eu via, Deus me dava a visão do demônio saindo, aí ficava tudo bem. Eu falei, agora ela vai para Jesus, né? Aí nada, né? Mas valeu a pena o esforço. Aí quando ela quis vir, foi assim, algo, Deus é tão maravilhoso, que ela estava com tribulação e aí ligou para mim. Aí ela chorando, eu falei, no caminho é Jesus, cara. Ela, como que eu entro nesse caminho? E eu fiquei assim, sabe, eu não esperava, O que eu te falo agora, né? E aí eu comecei, então assim, foi algo tão simples, pastor André. Mas Deus, a gente acha que Deus não faz, mas Deus faz. Aí depois que ela se converteu, ela foi vendo, Fabiana, pessoas dentro do ônibus paravam comigo, falavam de Jesus. A Patrícia a mesma coisa. Então assim, eu vi que a minha oração, e até às vezes a gente não ora como deveria, mas Deus ia ao encontro delas. E uma hora, quando Deus entrou,
acabou. Veio a Kátia... Veio a Kátia. A Ana, a Paula... Não, veio a Kátia, depois a Patrícia, mas depois ela se afastou, né? Porque o marido não aceitava. Aí depois ela voltou para o Senhor, aí agora veio a Ana Paula, né? Então, assim, foi algo tão simples quando a Ana Paula falou, então me mostra esse caminho que eu quero. Ana Paula, Kátia e Patrícia. Patrícia. E aí, agora a Shirley, a Mari, o Bruno, Deus fez uma obra porque ele era duro, porque falaram aqueles evangelhos mentirosos para ele. Lembro que a gente foi fazer uma visita lá de mulheres, né? E eu falei com ele, e eu acho que o Senhor foi agindo, né? A igreja foi falando, foi agindo. E aí, Mateus, né? E Mari, agora Douglas, Emily, né? Assim, a gente vê que a obra tem que ser completa ainda, né? Não, Deus está fazendo. Não, Deus tem feito. Deus tem feito. Em algum momento a gente vai ter que morrer mais, né? Aí, uma hora que decide não morrer mais, a obra para. Aí, através da Patrícia, veio os filhos, né? Aí, através da Ana Paula, veio os filhos dela. Então, assim, foi algo assim maravilhoso, sabe? Então, a gente vai vendo, um ajuda um pouquinho aqui, o outro faz lá, e aí a gente vai vendo isso, essa unidade. Cada um fez uma parte. Né? E eu falo até com a Ana Paula, você é privilegiada. Quantas mães choram para os seus filhos? Você tem seus filhos todos, quase todos aqui, né? Então, assim, valeu a pena o choro. Às vezes vinha aquela tristeza e é essa hora que eu orava, né? Mas valeu a pena. Então, eu não me misturava no pecado, né? Eu ia alguma coisa, mas eu era o socorro deles, né? Então, quando eles queriam uma oração, por mais que eu orasse mais algumas vezes, eles não queriam nada com Jesus, eu continuava orando. E uma hora surgiu, foi assim, algo tão simples, pastor, que tu nem acredita, tu fica meio bobada. Mas é como eu falei, você estava dando só o que você tinha, não era, né? Dá o que tem, era só isso. Né? E quando eu achava que eles iam, agora eles vão para Jesus, agora nada, eu ficava, ai meu Deus. Teve um dia que a minha irmã viu um filme do Allan Kardec. Não, Allan Kardec, agora que... Eu falei, misericórdia, meu Deus, minha irmã nunca vai se converter. Vou perder para Allan Kardec. Não posso. E aí o Senhor vinha. Aí vinha a bonança, elas não queriam mais. Mas aí uma hora veio, né? E eu lembro que a minha irmã teve uma libertação dentro do ônibus. Uma outra irmã parou perto da sua, olha, Deus está te libertando da sensualidade hoje. E ela falou isso comigo. Então, assim, é algo que as orações valeu a pena. Parece que não está valendo, parece que não vai acontecer. Mas a gente permanece e crê na graça do Senhor. Falta alguma irmã ainda? Falta a minha irmã de criação, que é a Tatiana. Ela já foi até no retiro quando ela era mais jovem. Falta a minha mãe, que essa Deus é muito dura, mas a gente vai. Eu pensei a Ana Paula vai se converter, Patrícia, minha mãe, vai vir rápido, mas não é assim, né? Não é nosso tempo. E aí tem agora Ana Paula tem que orar, a Patrícia tem que orar. Alguém tem que chorar, ué. Tem que chorar também. Elas choram. Eu acho que a Ana chora muito, né? Porque é a mais apegada, assim, mais que morou com a minha mãe, né? Porque a Ana Paula sempre foi mais, assim, minha mãe foi mais sempre pro lado da Ana Paula, né? Sempre tem aquele filho. Sempre tem um filhinho especial. Isso. Né? Eu falei, vai, né? Vai, mas ainda não foi. Mas a gente crê que o Senhor está agindo. Aí tem meus irmãos de criação, que o Marquinho, mais os que são mais, assim, apegados. Meu pai que me criou. É só pra gente saber quem vai ganhar, se é tu ou se é o Marquinho. Ai, meu Deus, tomara. Qualquer um ganhando tá bom, vindo para Jesus. Quem vai ganhar essa competição aí? Quem traz mais parentes para a igreja? E a gente vai vendo assim a alegria, né? Igual a minha sobrinha Mari falou assim, eu tô com tanta paz, sabe? Então isso assim é muito bacana, sabe, pastor? Igual domingo eu falei, e aí Mari, como tu tá? Ela, eu tô em paz. E eu acho que isso nada se paga, né? Gratificante, né? Então vale a pena. Parece que não ia, depois de 20 e poucos anos que Deus me prometeu, o Senhor fez, né? Então vale a pena a gente perseverar na presença de Deus, vale a pena a gente perseverar na oração. Tinha dia que eu orava? Não, tinha dia que eu não orava, mas tinha dia que eu orava e pedia ao Senhor. E se manter firme, né? Se manter firme na posição. Porque assim, eu não ia nas festas, né? Eles ficavam tristes comigo porque eles faziam festa e eu não ia, porque eles sempre faziam no dia do culto. Eu não podia, né, no dia do culto. E aí eu permanecia na minha aliança com Deus, na minha determinação. Porque a pessoa, não, eu vou me misturar para eles se converterem. Não, a gente precisa só viver Jesus e pregar a verdade.
E eles vieram. Então, assim, eles ficavam tristes que eu não ia em festa. Aí, quando eles faziam a festa que eu podia ir, eu falei, não, faz festa segunda, né, sábado. Aí, pastores mudaram, mudou a célula. E eu continuava firme, né? Eu ia lá de dia, ficava lá até antes do meu compromisso, mas meu compromisso com Deus eu não deixava. Então, às vezes isso foi também somando, né? Testificando, né? Porque às vezes a gente acha que, não, se eu não for nas coisas de Deus e for lá, eu vou ganhar eles. A gente acha que vai negociar, né? Isso. Eu vou na festa para ir no culto. E não é bem assim, né? Não. Não funciona desse jeito. Não. Mas foi difícil, eu chorei às vezes. Eu vinha para o culto, mas chorando, não que eu não queria Deus, mas eu também queria que Jesus entrasse na minha família, mas eu não deixava a minha aliança. E é bom sempre ter um que nos ajuda, né? O Dido era bom, amor, vamos. Então eu tinha aquela convicção certa, é com Deus. Então eu não me misturava, mas o Senhor trouxe eles, né? Todos. Amém. Bate-papo muito bom, não é verdade, Milena? Maravilhoso. A gente vendo o que Deus está fazendo e continua fazendo, conversões, obra de Deus, né? Promessa. Ela falou um pouquinho de cada coisa, Verdade. né? De poder, de unção, de promessas se cumprindo, né? Verdade, muita Senhor coisa aí para nos ensinar. Tem sido fiel, né? Na sua vida e é isso, né? É muito bom a gente conversar com irmãos, né? Que Deus tem feito maravilhas, né? E está aqui como exemplo para os demais e que outros irmãos possam, aquele que não ganhou a família ainda, possa estar se fortalecendo por meio desse testemunho e por meio de tudo que foi falado aqui. Amém? Amém. E eu não ganhei sozinha não, pastor, porque assim, eu creio que o Edson foi para lá para ganhar os outros, porque às vezes a gente, né, a nossa maneira de ser... É o da casa, né? Isso. Não, mas eles olham para o seu testemunho. Sabe? O Wellington foi para lá para acolher, mas você semeou. Cada um fez uma parte, né? A gente às vezes é muito bom para lançar as sementes, mas nós não somos bons para colher. É verdade. Entendeu? Cada um faz uma coisa. Amém. Amém? Amém. Agradeço a sua vinda aqui, muito obrigado. Deus te abençoe cada vez mais. Foi um privilégio, como diz a Milena, mas foi um privilégio mesmo. Depois a gente vai fazer mais coisas específicas para as mulheres, mesas de mulheres. Ih, que benção. E aí você vai participar com certeza. Amém. Amém? Amém. Amém. Vamos orar? Amém. Pedir que o Senhor complete essa obra e abençoe os nossos irmãos com esse testemunho maravilhoso e com esses feitos. Amém. Senhor, eu quero colocar diante de Ti, Deus, esse programa, tudo o que aqui aconteceu, ó Pai. Sim, Pai. Colocar também, ó Pai, a vida da nossa irmã Fabiana, trazendo tantas experiências maravilhosas, Sim, que possa Pai. estar edificando a fé dos nossos ouvintes, dos nossos irmãos, ó Pai, de uma maneira simples, mas muito poderosa. Sim, o Senhor Pai. agiu na vida da Fabiana. Verdade, Nós somos Deus, gratos a glórias Ti ao Teu e nome. pedimos ao Senhor que faça isso na vida dos nossos irmãos também, que tem nos ouvido, ó Pai. Traz libertações, traz mudanças, Sim, transformações, ó Pai. De repente, se tem algum irmão desanimado ali, ó Deus, por conta de lutas e tribulações, que o Senhor possa trazer um refrigério, Sim, animando Paizinho. o Senhor, enchendo de alegria, de paz, ó Deus. Sim, ó Deus. Trazendo motivações para Perdoa continuar os te nossos buscando corações, ó Pai. por meio, ó Pai, desse testemunho maravilhoso, ó Deus. Completa a Tua obra, é o que nós pedimos, ó Deus. Toma os nossos ouvintes, ó Pai, e aqueles que nos acompanham também, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Até o próximo programa. Paz. Paz. Você acabou de ouvir o nosso programa O Servo.